É inevitável, né, a gente estar passando por esse tempo. A gente pode argumentar, justificar tempo de pandemia, tempo de crise, questões políticas, né, decisões do Supremo Tribunal de Justiça, né, tantas coisas, corrupção. A gente fica analisando e pensando, né, que tempo é esse que nós estamos vivendo, né? E é inevitável que sempre que a gente vai fazer alguma meditação ou algum estudo, a gente sempre quer tentar encontrar, né, algumas respostas em relação a isso, ou pelo menos relacionar, né, alguns textos bíblicos com essas questões que nós estamos passando. Será que esse tempo de pandemia, né, esse vírus, é, é Deus nos dando um recado, é Deus nos mostrando? Eu não sei, eu não tenho resposta para isso e creio que ninguém, acho que nesse momento teria uma resposta conclusiva em relação a isso, né? Não sabemos de fato. Sabemos sim que Deus conhece todas as coisas, né? E essa questão da pandemia também está sob a vontade de Deus. Mas não é bem isso que eu quero falar, mas eu quero fazer uma relação entre a família, né, e o mundo, né? Como está a nossa família e como está o mundo? Porque há uma ordem também, né, determinada por Deus desde lá do jardim, desde a criação, né, quando Deus instituiu a família. Ele instituiu a família que pudesse ser, então, uma referência, uma base para todas as coisas, né? Então, hoje, quando a gente vê o mundo do jeito que está, não só em relação à pandemia, porque eu creio eu que vai passar, mas em questões do distanciamento de Deus, das questões também relacionado a tantas difamações, tanta hipocrisia, tantas heresias, né, que o mundo tem proclamado, que não é da vontade de Deus. E eu creio que isso se dá muito por conta da questão das bases das famílias, né? Então, nós vamos meditar um pouco sobre essa questão da família e criação de filhos, né? Tem um texto como referência aqui para nós meditarmos, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quero convidar os irmãos para abrir, então, neste, nesta passagem bíblica de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio 6, 6 e 7. Diz assim a palavra: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. É interessante porque hoje está a PBCA, né, o nosso presbitério está fazendo a questão, levantando aí a questão do jejum, né, para que as igrejas então façam jejum. E aqui nessa passagem, né, diz que a gente deve inculcar, né, ou deve colocar essas palavras em nosso coração, é, e andando pelo caminho e deitando, e levantando-se, né, o tempo todo, né? E a gente vê que muitas coisas que têm acontecido na nossa sociedade, né, sejam elas crises financeiras, políticas, né, questão do desemprego, que a gente vê que está muito grande. E eu até tive uma visita essa semana e eu conversando com ela e falei assim, nossa, que coisa impressionante, né? O desemprego, a gente está procurando uma pessoa com um certo perfil lá para trabalhar e não consegue encontrar, né? Então há uma discrepância entre algumas informações de um lado e de outro, né? É uma coisa bastante complexa no sentido de crise mesmo, né? Não só a crise da pandemia, como eu falei, mas crise de outros níveis, né? Uma crise escolar, né? A gente talvez neste momento não vamos perceber, mas com certeza as crianças que estudam no ensino médio, daqui 2 anos, 1 ano, 2, 3 anos, ou sei lá mais quantos anos, vão sentir isso de uma forma trágica, no sentido de não ter tido aprendizado, porque de fato elas não estão tendo aprendizado, né? Nós temos aqui algumas professoras
Eu não estou conseguindo ver todos, mas eu estou vendo a Sueli, por exemplo. Eu estou falando e ela está concordando ali comigo, né? Porque, de fato, ela está vivenciando isso na pele, né? Vê que é uma crise no segmento escolar, né? E aí a gente pode entender um pouco isso, porque, como eu falei, né? Como está o mundo hoje é como está as famílias. A família hoje é uma família que tem como base, né? Nós vemos hoje famílias formadas por duas mulheres ou dois homens. É uma família, segundo a, a vontade de Deus? Creio eu que não, né? Tenho certeza que não, né? Não é isso, mas a gente vê a gente tendo um reflexo de tudo isso, né? Interessante que em Jeremias 17:9 diz assim, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, o nosso coração, ele é enganoso, né? E ele é tendencioso a fazer com que as coisas do mundo sejam destruídas, né? E como eu falei no início também, né? Deus, então, estabeleceu, né, a família como base de todas as coisas, né? E é interessante que a família, ela deve ser um ambiente que nós chamamos de lar, né? A família está inserida dentro do lar. E esse lar deve ser um ambiente, então, propício para que possamos ter conhecimento. E o texto base que a gente leu aqui está dizendo que estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Então, aonde nós devemos, então, inserir essas informações? Aonde nós devemos colocar na vida dos nossos filhos esses ensinamentos? É no lar, é através da família, né? É no lar onde que a criança vai encontrar a base como referência dela, né? Há um outro texto que diz que ensina a criança, né, o caminho que deve andar e quando ela for mais velha, ela não esquecerá desses caminhos, né? Então isso é a base, né? Nós temos que nos preocupar com a nossa geração ou principalmente com a geração futura. O que nós adultos temos feito, né, para fazer a diferença na próxima geração? Será que nós estamos vivendo uma geração perdida? Nós temos um exemplo na Bíblia, eu fiz um rascunho aqui e eu vou encontrar, né? Nínive, né? Na época onde que o profeta Jonas, né, pregou naquela cidade para que todos ali em Nínive então se convertessem a Deus e Deus então naquele momento não destruiu Nínive, né, através do profeta Jonas. Porém, anos depois, Nínive, ela foi completamente destruída, né? Nessa época, então, Naum, que era o profeta, está registrado isso lá no livro de Naum, no capítulo 1, versículo 8, o seguinte versículo: Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Então, houve a destruição de Nínive, né? E é interessante que aqui, né, por que que Deus, então, naquela oração, naquele clamor de Jonas, Deus não destruiu e aqui Deus destruiu? Porque, na verdade, o povo ali, eles estavam afundados no pecado, né? Então, eles viraram as costas para Deus, né? E o resultado disso, então, foi a morte e a destruição daquela cidade. Então, quando eu pergunto o que nós temos feito com os nossos filhos, o que nós temos feito de diferença para a próxima geração, é para nós evitarmos que a próxima geração seja destruída. Não estou dizendo que os nossos filhos serão uma geração perdida, mas o que nós temos feito de diferente para que as próximas gerações, vou colocar no plural, né? As próximas gerações não sejam destruídas, assim como essas aqui de Nínive foi, né? Então, o lar, né? A gente volta para o nosso texto é, de base, né? O lar é onde nós devemos, então, ensinar tudo aquilo que nós devemos aos nossos filhos. E aí, aqui eu quero destacar alguns versículos, talvez, ou alguns pontos de relevante, né?
Por exemplo, em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Já até dei a referência desse versículo. E eu vi uma pregação essa semana, e compartilhei ela com a Ana Paula, né? Em relação ao ensinamento que a gente tem que dar aos nossos filhos. Creio eu que tem muitos aqui que já são avós, né? Já têm netos aí, né? Então, os filhos já estão crescidos, né? Os meus filhos já estão na juventude aí, né? E eu vejo assim, será que a gente falhou em alguma coisa? Será que a gente deixou de ensinar alguma coisa? A gente fica sempre pensando de que eu poderia fazer alguma coisa diferente. Então, a minha devocional desta manhã é no sentido para a gente refletir naquilo que a gente pode ainda fazer de diferente, né? Então, o lar. E o lar é um local onde a gente deve, então, fazer com que a família ali inserida nesse lar seja uma base que vá fazer a diferença nas próximas gerações. Como que eu tenho administrado? Como tem sido a sua família dentro do seu lar? Nós temos dedicado tempo de oração, nós temos dedicado tempo de estudo da palavra, nós temos dedicado tempo de cantar louvores, né? Hoje nós estamos aí falando sobre a questão da devocional, né? E para isso, né, nós precisamos entender também como está o nosso coração, porque como eu falei anteriormente, né, o mundo hoje ele está como está porque a base da família talvez um dia se perdeu, né? No passado, ela foi destruída, na verdade, né? Nós vemos hoje que a base da família é uma base comprometida no seguinte sentido, no sentido de não dar os ensinamentos básicos de educação. Hoje a gente vê isso claramente quando a gente vê, por exemplo, eu vou falar no nosso país, quando se cria uma lei aonde de dar direito à fila preferencial. Eu entendo que essa é uma das leis mais preconceituosas e mais mal educada que possa existir. Porque isso se fez uma lei porque obrigou as pessoas a dar o direito daquela que tem direito. Poxa vida, se eu tivesse o mínimo de educação, se o nosso país tivesse o mínimo de educação, o direito da pessoa ter ali, né, por exemplo, na fila do banco, não precisaria ter uma lei, não precisaria ter uma fila exclusiva. Simplesmente a pessoa passa na frente, na verdade. Então, isso a gente deve ensinar. Né? É interessante que, nesse estudo que a gente estava, o vídeo que eu vi, ele usa um exemplo que, propositadamente, ele pega o seu filho e fala, podemos ir ao supermercado? Sim, papai, vamos ao supermercado. E ele vai ao supermercado ali tentar usar alguns exemplos, né, da vida cotidiana, ensinando o seu filho. E quando ele chega na fila do caixa, uma senhora pede para passar na frente porque estava com um pequeno pacote. E ele então pergunta para o filho, filho, o que você acha? Você acha que a gente deveria deixar essa pessoa passar à nossa frente? Então, ali ele está ensinando, né? Tentando ali extrair do coração daquela criança se de fato o que ela entendeu, né? E ela então responde, não, papai, sim, porque quando eu for tiver a idade dela, eu também gostaria de ter esse direito, né? Então a gente tem que buscar, né? Entender a palavra. E o que a palavra de Deus nos ensina em relação à questão da família, né? Então a gente deve buscar, né? O entendimento da palavra de Deus. Então a gente deve ensinar a criança o caminho em que ela deve andar. E quando a gente tem então esse tempo para orarmos, para dedicarmos, né? Ou melhor, vou traduzir aqui o nosso culto doméstico, né? Como é que tem sido o nosso culto doméstico? Tem sido de forma objetiva, né? Ou tem sido de forma assim, cada um faz no seu ambiente, né? Eu faço a minha devocional, você faz a sua e a gente nem ora junto. E eu vou ser sincero com vocês, irmãos, eu estou pregando isso e na minha casa não acontece. Estou... Isso me incomodou bastante, porque eu vejo claramente, né? Um num quarto, outro no outro. Nós vemos que cada um está se dedicando um tempo ali, fazendo a sua devocional, mas a gente não está fazendo isso de forma uníssona, né? Não estamos fazendo isso juntos. Então, isso nós devemos praticar, né?
E eu estou me expondo aqui, colocando que no meu lar isso não acontece, né? Então a gente deve buscar, né, de forma a agradar a Deus, de forma que a gente deva fazer com que aquilo pelo qual Deus nos chama para que possamos ser suas testemunhas, possamos então ser a testemunha dentro do nosso lar. Então, o nosso lar vai ser o nosso futuro de amanhã, né? O nosso lar é a referência dos nossos filhos, dos nossos netos no dia de amanhã. Se você ensinar a criança no caminho do Senhor, ela andará no caminho do Senhor. Se a gente deixar a criança ser instruída pelos jogos de game, pelos programas de televisão, o nosso futuro vai ser baseado nos programas de televisão. Então, quando eu vejo esse texto, né, de Deuteronômio, me chamando, né, para inculcar estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas farás assentado em tua casa. Ou seja, não é na rua, né? Não é nem na igreja, né? É interessante isso, porque a igreja é um local onde a gente vai para adorar a Deus. Nós temos a escola bíblica, de fato, é uma bênção a escola bíblica, mas não é ali na escola bíblica que a educação do seu filho vai ser formada. A escola bíblica vai ajudar a criança a compreender melhor a palavra de Deus, mas a educação, o ensino, a instrução, ela vem do seu lar, vem da família, né? É, é, Sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, o tempo todo, nós devemos, então, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Será que nós não temos desperdiçado tempo? Como tem sido o seu lar? Né? Tem algumas perguntas aqui que eu fiz a mim mesmo, né, e faço aos irmãos, né? Estamos passando essas instruções aos nossos filhos? Nós temos certeza da nossa salvação e a dos nossos filhos? É interessante que eu conversei com a Ana Paula essa semana em relação a isso, e ela me disse, né, nossa, eu tinha sempre essa ideia de que eu deveria é, fazer de tudo para que eu convencesse meu filho da conversão dele. Sim, de fato, nós devemos instruir tudo isso, mas a conversão, de fato, ela é individual, né? Deus chama individualmente, né? Mas nós devemos ter certeza desta instrução. Uma família vitoriosa, ela caminha de joelhos, né? Não é viajando, né? Não é curtindo, né? Um filme que a gente assistiu essa semana, o pai quis dar tudo que ele não deu em 19 anos e uma semana para o filho. Não é dessa forma, né? Então, é ali diariamente, né? De joelhos na cama, né? É que nós vamos demonstrar a nossa dependência em Deus, né? É ali que nós vamos demonstrar para os nossos filhos e até mesmo para os nossos netos, né? O quanto nós somos dependentes de Deus, né? Um crente de joelho, ele é mais valente que um guerreiro, e uma família de joelhos é mais forte do que um exército. Então, é um tempo que nós estamos passando de crise, seja ela é, é, seja ela que a Ana Paula mandou uma mensagem aqui, eu estou olhando aqui, devemos ensinar, mas a salvação é pela graça. Sem dúvida, a salvação é pela graça. O que cabe a nós é darmos a instrução, darmos o exemplo, né? Então, nós devemos buscar a Deus de forma a dar o exemplo, né? Aos nossos filhos, aos nossos netos, a todos aqueles que estão ao nosso redor. E, para isso, eu devo investir em quê? Em oração, persistir na educação, não permitir que ele seja aliciado pelo mundo, né? Como é impressionante, né? Uma criança consegue ficar horas e mais horas, talvez virar a noite toda num jogo de videogame ou assistindo um seriado, né? E não consegue ficar 5 minutos lendo a palavra de Deus ou em oração. Então a gente deve ficar de olho nisso, né? Não vamos permitir que a nossa geração seja uma geração como a de Nínive, né? Que foi destruída porque virou as costas para Deus. Mais uma vez, estamos vivendo uma crise, seja ela de saúde, seja ela de economia, política ou educacional, né? Qualquer que seja a
crise que tenhamos vivido, não possamos permitir com que isso possa fazer a diferença na nossa vida. Pelo contrário, fazer a diferença é estarmos na dependência exclusiva de Deus, sabendo que somente Ele pode nos dar a força, nos dar o poder e nos dar toda a compreensão daquilo para o qual Deus nos chamou, para sermos suas testemunhas, iniciando dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Isso é o que eu penso, né? Isso é o que eu vejo claramente aqui na palavra de Deus, dizendo que nós devemos inculcar essas palavras, para que essa geração não seja uma geração perdida, mas que seja uma geração que faça diferença, né, na vida da nossa família. E para concluir, irmãos, eu trago então essa mesma reflexão para a nossa igreja, né? O quanto nós, como igreja, temos sido influentes, ou o quanto nós temos dado de exemplo para... Ah, opa, voltou. O meu som tinha sido, não mexi em nada. O som tinha sido mutado aqui. Então, o quanto nós temos feito a diferença no nosso bairro, na nossa sociedade. Nós não devemos permitir com que qualquer tipo de crise, né, apesar de estarmos aí diante de uma pandemia, diante de uma situação de isolamento social, mas não devemos permitir com que isso deixemos de ser testemunhas, né? Hoje existe vários métodos, né, várias tecnologias onde a gente pode fazer sim evangelização, né? O quanto a gente tem evangelizado através das redes sociais. A gente vê publicações de pessoas passeando, publicações de coisas diversas, né? Mas o quanto a gente tem publicado de coisas relevantes que vai fazer a diferença nas próximas gerações. Então, esse é o meu desejo, que a gente seja usado por Deus como suas testemunhas, como instrumentos na mãos do Redentor, para levar a palavra de Deus àqueles que estão perdidos neste mundo. E não vamos permitir que, seja qual crise for, seja um empecilho ou esteja interrompendo esse nosso processo. E não vamos deixar, então, com que a próxima geração seja como a geração de Nínive, destruída, porque se afundaram no pecado e deram as costas a Deus. Vamos fazer uma oração. Eu vou orar nesse instante. E eu peço, então, para que você coloque-se diante de Deus. E a gente, então, encerra a devocional aqui. Eu passo a palavra para a nossa irmã Roseli após a oração. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, ó Pai. Somos falhos, somos pecadores, e quero, ó Deus, colocar diante de Ti os nossos lares, as nossas famílias, para que possamos olhar e ver o quanto nós temos falhado, o quanto nós temos sido negligentes, e que possamos, ó Deus, colocarmos de joelho diante do Senhor as nossas vidas, em oração, em clamor, em adoração ao Senhor, para que as próximas gerações não sejam gerações perdidas, mas que possam ser gerações que façam a diferença neste mundo afundado em crises, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, clamamos ao Senhor que coloque a tua mão sobre esta situação da pandemia, ó Deus, situação essa que tem fechado portas de igreja, fechado portas de comércio, fechado tantas portas, ó Deus, por questões desse isolamento social. Em nome de Jesus, ó Pai, tenha misericórdia daqueles que têm sofrido com perdas, ó Pai, por conta desse vírus, por aqueles que têm sofrido por perdas financeiras, por questões da economia. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, levanta aqueles que são chamados pelo Senhor para pregar a tua palavra, para testemunhar, que nós, como família, possamos ser exemplos neste mundo onde esta referência de família está perdida, ó Pai. É uma referência falha, uma referência que não traz aquilo para o qual o Senhor nos chamou para sermos família, Pai.
Por isso pedimos a Deus, em nome de Jesus, coloque a tua mão para que possamos, a Deus, continuar sendo aquilo, sendo suas testemunhas onde quer que estejamos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado por este momento, obrigado por esta palavra, que possamos inculcar no coração dos nossos filhos, ó Deus, esta palavra, para que ainda quando crianças entenderem, quando for velhas, não se desviarem delas, ó Pai, não esquecerem desta palavra. Em nome de Jesus, é que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém.